Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 27 de dezembro, é o último domingo desse ano. É o último domingo, não somente do mês de dezembro. Esse ano foi um ano que nós tivemos que nos reinventar em muitas situações e em muitos momentos. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: 2020 foi e é um ano para ser esquecido. Devemos esquecer esse ano, fazer de conta que ele sequer existiu. Bem, nós vimos que esse ano, sim, teve limitado a poucos momentos em que nós nos vimos dentro de certa normalidade como nós vivíamos antes. Alguém disse que 2020 pode ser resumido em janeiro, fevereiro, março, pandemia e dezembro. E de fato é assim. De fato, nós vivemos o início do ano, janeiro, fevereiro, março. Depois desse longo período de instabilidade, incerteza, insegurança, momento de pandemia. E nós voltamos ao mês de dezembro com uma aparente normalidade. Um aparente tempo em que parece que voltamos àquilo que era a nossa realidade antes de toda esta pandemia se instalar. Nós sabemos que não é desse jeito. E, irmãos, 2020 não é um ano para ser esquecido. 2020 é um ano para ser pensado, repensado, para ser estudado dentro da nossa própria vida, porque com certeza nos conhecemos melhores dentro dos desafios que as limitações desse tempo trouxe sobre cada um de nós. Nós falar um pouquinho sobre o que nos espera ou o que pode nos esperar na caminhada desse virar de ano. Uma nova etapa começa. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. As escrituras dizem assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Nosso Deus, um ano está terminando, Pai. Um ano de desafios, de lutas, assim como foram todos os outros anos.
todos os outros anos que trouxeram sobre nós muitas situações desafiadoras, muitos momentos que também não foram fáceis. Louvado seja o teu nome, porque passamos por todos eles e estamos agora encerrando mais um período, mais um ano, mais um tempo da nossa caminhada. Obrigado, Senhor. Pedimos a bênção sobre nós nesse momento quando estaremos meditando na palavra do Senhor, Pai. Conduza-nos no ato iluminador do teu Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao nosso Deus. Segurança e paz é o hino 154 do Inário Novo Cântico. Pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas forte e seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto, tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que em nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a Igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, que ao meu lado vens. Sim, estás comigo, sempre me sustens. Amém. Os descendentes de Jacó estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Eles estão diante de uma situação nova, diante de um contexto novo, diante de uma nova realidade que eles teriam que enfrentar agora. Seria uma boa realidade, uma realidade abençoadora, mas uma realidade nova. E a história começa bem antes desse momento. Deus, ele decide ter um povo para si, e nós começamos a ver esse povo se constituindo quando chama Abrão e Sarai
da terra de Ur dos Caldeus. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e faz uma promessa a eles, o que vemos registrado em Gênesis capítulo de número 12. Ele diz: eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo, e vocês serão bênçãos às outras nações. E, irmãos, esta promessa feita a Abraão não se cumpre na sua geração. Ele tem 2 filhos e na caminhada da sua vida ele não vê cumprida a promessa. Nós vemos Abraão, nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, dentro de uma sucessão de descendência estabelecida pelo próprio Deus. E dentro dessas 3 gerações, ainda assim, não houve uma nação estabelecida. Tudo, meus irmãos, vai começar a se formar quando Deus começa a agir na vida de um jovem, filho de Jacó, um menino chamado José. Um menino predileto que tinha a predileção do seu pai e que, por esta razão, acaba sendo vendido pelos seus irmãos depois de uma tentativa de morte. E nessa tentativa de morte, ele foi salvo por Rubens, seu irmão mais velho. Ele é vendido pelos irmãos a um mercador que o vende para um soldado de Faraó, onde ele sofre ultrajes, onde ele é obrigado a ser acusado injustamente por manter a sua fidelidade a Deus. E nesta caminhada, Deus veio trabalhando em sua vida até colocá-lo como o primeiro dentro do Egito, para onde ele fora vendido, para colocá-lo somente abaixo de Faraó. E, meus irmãos, ali a bênção de Deus veio sobre ele, Deus revelando-se em sonhos a José. Assim foi marcada a vida deste homem. Ele foi marcado por sonhos quando revelou ao pai o sonho que havia tido de estar em feixes se curvando diante de um único feixe, representando ali que estariam se curvando diante dele, e as estrelas também, da mesma forma, o sol, a lua e as estrelas se curvando. E nós observamos que isso gerou desconforto entre os irmãos e os pais de José. E ali no Egito, Deus então faz cumprir inicialmente e definitivamente também a promessa que havia feito a Abraão. Conhecemos a história das vacas gordas e das vacas magras, o período de abundância e o período de escassez. E dentro desse período de escassez, os irmãos de José foram obrigados a ir ao Egito, porque somente ali o alimento era encontrado de uma forma que pudessem sustentá-los. E foi todo um trabalhar de Deus para que os irmãos tivessem contato com ele, para que para que o seu pai fosse até lá, e abençoadamente forma-se uma grande nação, aquela nação que Deus havia prometido a Abraão. Agora, em seu neto e em seus bisnetos, vem se cumprindo. Irmãos, foi um período longo, 400 anos ali. Faraó morre, José perde a sua hegemonia, os descendentes foram sucedendo-se e o faraó já não reconhecia mais o favor que era prestado por seus antecessores a José e a sua família. No entanto, nós observamos que ali dentro do Egito, os filhos de Jacó foram multiplicando-se e tornaram-se uma nação dentro de outra nação. E foi quando Deus, então, levanta um homem, Moisés, que tem também particularmente a sua história para que ele fosse o libertador. Libertador desse povo
e conduzisse esse povo até a terra que fora prometida por Deus. Uma terra farta, uma terra onde eles teriam tranquilidade, onde poderiam viver em paz, onde poderiam se instalar como uma grande nação, sendo bênçãos às nações que estavam à sua volta. Eles estão agora diante do desafio. Chegam às portas da terra de Canaã. O Rio Jordão era a separação. E agora, meus irmãos, Josué, filho de Num, é chamado por Deus para conduzir esse povo. Uma nova etapa. Isso, meus irmãos, é o que nós vamos ter diante de nós também daqui a alguns dias. Uma nova etapa começará em nossa vida. Nós sabemos que os dias continuarão, mas haverá uma nova etapa. Haverá novos desafios, haverá novas situações que teremos que viver, teremos que enfrentar, teremos, meus irmãos, que caminhar dentro delas para que também conquistemos a vitória devida, para que conquistemos aquilo que realmente precisa ser conquistado dentro do que Deus coloca à nossa frente. Então, diante dessa nova etapa, primeiro nós observamos algo que é importante: a fidelidade. A fidelidade a Deus é, meus irmãos, essencial, ela é fundamental para que durante todos os desafios que teremos diante de nós, caminhemos de maneira tranquila e de maneira segura. Deus sempre valorizou, Deus sempre valoriza e sempre valorizará a fidelidade dos seus filhos. Nós olhamos para as Escrituras e vemos: por que Moisés não entrou ali na terra de Canaã, sendo o líder que governou e guiou esse povo por 40 anos no deserto? Deus prepara esse homem por 80 anos para essa caminhada. Foram 40 anos sendo treinados dentro da casa de Faraó, 40 anos no deserto, fugido e aprendendo a lidar com o deserto. Agora, 40 anos dentro do deserto, tendo que liderar uma quantidade muito grande de pessoas. Muito grande mesmo. E algumas pessoas estudando a sociedade de Israel têm afirmado poder passar de 2 milhões de pessoas. É muita gente. E muita gente que teria que ser governada e foi governada, foi liderada por esse homem. E, meus irmãos, nós atentamos para a vida de Moisés. Passou por muitas situações difíceis, por muitos desafios. Ele viu o povo de Deus sendo um povo ingrato, um povo que reclamava, um povo que estava sendo suprido e que mesmo assim continuava reclamando contra a liderança de Moisés e contra o Senhor. E no meio de tudo isso, no final da jornada, nós vemos esse homem, esse líder, já caminhando para 120 anos de idade, esse homem já esgotado com tanta reclamação, mais uma vez, tendo o povo reclamando porque estavam passando sede. Depois de já terem passado todo esse tempo, meus irmãos, sendo alimentados por Deus de todas as formas. Nós observamos esse homem chegando e ouvindo o que Deus houvera dito e fazendo aquilo que o seu coração determinou. Deus disse: Moisés, o povo quer água, vá, fale à rocha e ela vai dar água a eles. Moisés vai e não fala à rocha. Ele dá o sabão no povo, ele fala do seu coração ao povo e, como havia acontecido anteriormente, ele com seu cajado fere a rocha. Deus, na sua fidelidade, dá água para o povo beber,
Mas não fora isso que Deus havia dito a Moisés. Disse: Moisés, vá lá, fala a rocha e deixa o povo beber. Eu cuido deles. Moisés não fez isso. Moisés alivia o seu coração, mas põe um peso maior dentro dele. O peso da desobediência. Ele não entra em Canaã, Deus lhe dá o privilégio de subir ao monte, olhar, ver a beleza da terra e morrer e ser sepultado ali. Agora, meus irmãos, o que Deus diz a Josué é simplesmente isso: seja fiel, entre e caminhe com fidelidade. E esta é a mesma mensagem que Deus trouxe ao povo de Israel. É interessante que mesmo antes do povo, meus irmãos, ter se constituído dessa forma em povo, caminhado e conquistado a terra, Deus disse a eles: sejam fiéis a mim, ouçam a minha palavra, não se misturem com os povos vizinhos, expulsem todos de lá, dominem totalmente a terra. Não se casem com as pessoas daquela terra. Não se dê em casamento a elas. Deus estava advertindo-os e disse: este povo estará corrompendo o coração de vocês e afastando o seu coração de mim. E, meus irmãos, nós observamos o quanto o povo de Israel sofreu dentro daquela terra. Sofreu em atos constantes de desobediência. O livro de Juízes nos mostra isso. O povo se tornou infiel a Deus. Deus o advertiu. O povo não deu ouvidos. Deus então os levanta povos vizinhos sobre o povo dele. O povo sofre, abre os olhos, se arrepende. Então Deus os livra das mãos daqueles que os levaram presos. Eles então, em alegria, voltam ao seu relacionamento com Deus. Isso por 7 vezes acontece. Até que no final do período de Juízes, eles pedem um rei. Queremos um rei como os outros povos têm, e Samuel fica extremamente triste com isso. E Deus conforta Samuel dizendo que eles não estavam agora rejeitando a Samuel, mas estavam rejeitando a ele, que era Deus. E Deus diz a eles: deu a eles o rei que eles querem. E nós vemos a sucessão dos reis. Saul, com tudo nas mãos, meteu os pés pelas mãos e se deu mal. Davi assume, pisa na bola, mas se arrepende, porque Deus o leva ao arrependimento através de Natã, e ele desenvolve um bom governo. Ele consegue manter a unidade de um povo que estava dividido e que se caracteriza em divisão quando Salomão assume, e no final do seu reino, quando os reinos se dividem em reino do norte e reino do sul. E nós temos Jeroboão, assumindo a liderança, cada um de um reino, e reino de Israel e reino de Judá, com 10 tribos e 12 tribos caminhando paralelamente. Irmãos, a maior parte dos governos que aconteceram, tanto em Israel quanto em Judá, foram governos trágicos. E foram trágicos porque esqueceram-se da palavra de Deus. Não foram pessoas que serviram a Deus em sua liderança, fizeram o que era mal perante o Senhor. Irmãos, isso trouxe consequências terríveis ao povo. Nós olhamos para as Escrituras e vemos o quanto Deus valoriza a fidelidade. Fidelidade à sua palavra. Coração simples, coração humilde. Coração quebrantado. Coração que deixa do si mesmo para que o Senhor faça diferença e morada dentro dele. Moisés foi fiel a Deus. Enquanto o seu coração estava no Senhor, e enquanto ele fazia segundo o que Deus estava lhe dizendo,
tudo foi bem. Quando ele coloca o seu coração à frente, as coisas não deram certo. Segundo, meus irmãos, não importa quão breve ou longa seja a jornada que temos que empreender, o importante é que, como filhos de Deus, teremos Deus sempre conosco. Nós observamos a palavra de Deus firmando esse valor aqui. Eu imagino Josué ter que liderar aquele povo para entrar na terra de Canaã, ter que liderar aquele povo contra os povos que estavam lá, e muitos povos, eles eram povos que estavam acostumados com a guerra. Ter que enfrentá-los, ter que dominar, ter que conquistar, ter que instalar esse povo, ter que dividir essa terra, fracioná-la e instalar cada uma das 12 famílias, cada uma dentro do seu território. Não família, pai, mãe, filhos, mas já povos bem constituídos. Irmãos, o que Deus diz a Josué é muito importante. Ele diz: ser forte e corajoso. Forte e corajoso para fazer tudo aquilo que você aprendeu de mim através de Moisés. E ser forte e corajoso para não desviar-se do caminho que você deve trilhar, ou não desviar-se da minha vontade, ou não desviar-se da minha palavra. A relação da fidelidade. Mas veja só o que ele diz: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem desampararei. E o verso está no verso 5, o verso 9 ele repete: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não tenha medo e não fique assustado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, o medo e o espanto, eles se instalam quando não há segurança, quando não há confiança. E o que Deus dá aqui àquele jovem que teria que liderar, meus irmãos, era a segurança da sua presença. Jesus, ele disse aos seus discípulos: eu não os deixarei só, eu mandarei outro Consolador. Eu vou e ele virá, e o Pai o enviará. E se eu não for, ele não enviará. E Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E disse que o Espírito que viria, o Consolador, ou aquele que seria a própria presença de Jesus junto deles, estaria com eles e não os abandonaria em momento nenhum. Irmãos, o que faz diferença na vida de alguém, com certeza, não é a sua força, não é a sua valentia, não é o seu bom preparo, mas é com, sim, a sua ousadia, com o seu preparo, acima de tudo, ter a segurança e a certeza de que a presença de Deus, ela nunca o abandonará. Irmãos, tem dois lados, não é? A presença de Deus pode ser boa, pode ser ruim. Pode ser boa, sim, ela é bênção. Bênção quando dá fidelidade. Ela é ruim quando dá infidelidade. Nós olhamos para um homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi peca e Davi, ele vai tentando resolver os problemas do seu jeito. E nós observamos que um abismo chamou o outro abismo na sua vida. E ele mesmo diz: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram dia a dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Irmãos, um dos problemas de ter a presença de Deus conosco nessa constância é saber que a sua mão, ela pesa sobre nós na infidelidade que temos dia e noite, e vai fazer com que nós cheguemos à semelhança de Davi, ao estado de desânimo, ao estado de até mesmo adoecimento. Irmãos, Deus estará sempre conosco. Mas esse fato tem os dois lados. Nunca se esqueça disso.
tem o lado bom, positivo, abençoador, e dentro desse lado bom, positivo e abençoador, tem o lado em que, para ser bom e abençoador, ele vai tratar da nossa vida para que nós nos assemelhemos mais e mais ao Filho dele, a Jesus, que é o processo de santificação que estamos vivendo. Esse ano virá. Conquistas acontecerão. Mas não podem ser conquistas acontecidas segundo o que nós queremos. Uma frase que eu apanhei, trouxe aqui. A pessoa escreveu o seguinte: 2021 nunca será um ano novo se você continuar sendo o mesmo. É interessante a gente observar, eu achei muito própria e muito oportuna a frase. Nós olhamos para nós e dizemos, está bom como somos. Se tiver assim no ano que vem, já estará ótimo. Meus irmãos, não estará ótimo, não estará bom, porque a nossa vida diante de Deus é uma vida crescente. É uma vida que tem que sofrer mudança e transformação a todo instante para nos assemelharmos mais e mais a Cristo Jesus em santidade. Então, não vai ser bom se continuarmos a sendo os mesmos. Não haverá novidade. Não haverá nada novo no novo ano se o novo não for presente dentro da nossa própria vida. E em muitos aspectos eu concordo com essa expressão. Nós não podemos continuar sendo os mesmos. Absolutamente. Nós precisamos, hoje, sermos melhores do que ontem. E hoje, piores do que seremos amanhã. Amanhã teremos que ser melhores do que hoje. Melhores em nossa vida para com Deus. Toma o fruto do Espírito diante de você e as obras da carne, por exemplo, só para fazer um contraste. Quanto menos da obra da carne teremos em nós, ou temos em nós hoje, com relação a ontem. E quanto mais temos em nós, do fruto do Espírito em nós, do que tínhamos ontem. Quanto menos teremos das obras da carne em nós amanhã, e quanto mais teremos do fruto do Espírito em nós. Então lembre, que não importa, meus irmãos, quão longa seja a caminhada que temos para enfrentar. Deus estará conosco e Ele será o nosso supridor. Ele mostrou isso na vida do povo de Israel. Foram 40 anos no deserto. Podia ser menos tempo. Deus os manteve ali por causa da infidelidade. E somente os filhos entraram, porque aquela geração que saiu morreu toda no deserto. Deus as fez perecer ali. Irmãos, aquele povo estava reclamando. Eles reclamavam, continuavam reclamando, mas faziam isto dentro do suprir de Deus em suas vidas. Irmãos, as roupas e sandálias não estragaram. Ninguém morreu de sede e ninguém morreu de fome. Não é o que Jesus diz? Se tivermos o que comer, o que beber e roupa para vestir, estejamos contentes? O que aconteceu com aquele povo? Tá certo, né? Não puderam renovar o guarda-roupa. 40 anos usando o mesmo modelo, né? Mas não era o mesmo modelo, a mesma roupa, né? As mesmas sandálias, elas não desgastaram-se. Isso para muitos hoje vai ser terrível, né? Principalmente para quem gosta de ficar atualizando seu guarda-roupa, atualizando os seus sapatos. Irmãos, Deus estava com aquele povo, fazendo com que durante o dia, quando a temperatura era muito alta, talvez passando de 50 graus, fossem cobertos por uma nuvem que trazia a eles sombra.
E à noite, quando a temperatura era extremamente baixa, caindo em alguns lugares, até mesmo sendo temperaturas negativas, uma coluna de fogo estava com eles e mantendo-os aquecidos. Todo dia caía do céu o rico maná. Irmãos, estavam com sede, eles reclamavam, Deus então lhes dava água. Imaginando, né? 1 milhão de pessoas para tomar água ao mesmo tempo, bater na rocha era abrir um rio Amazonas para fazer com que eles bebessem. Queriam carne, codornizes vieram para que eles pudessem matar a sua vontade de comer carne. Deus os supriu em todos os momentos durante aqueles 40 anos. Fidelidade do Senhor, porque Deus estava com eles. E um terceiro aspecto, meus irmãos, o bem-suceder da nossa vida no caminhar que nós teremos está ligado diretamente ao valor que nós damos ao que Deus tem nos dito. E entra a frase que eu citei agora há pouco. 2021 nunca será novo se nós continuarmos a ser os mesmos. Irmãos, Deus diz a Josué: Josué, você precisa ser forte e corajoso. Mas não era forte e ter força e coragem para ficar brigando com os outros líderes que ele teria que liderar. Para entrar em guerra contra os inimigos que estariam à sua frente. Mas para que se mantivesse firme, se mantivesse fiel dentro do conhecimento que ele tinha de Deus até aquele momento, dentro do que Deus já havia lhe revelado, já havia lhe ensinado. E ele diz uma coisa que é importante: não cesse de falar desse livro da lei. E se não cessar de falar, implicava em continuar a ensinar as pessoas sobre o que havia aprendido, sobre o que havia sido revelado, porque este conhecimento seria a base do sucesso da empreitada que eles teriam diante dele. Porque Deus estaria com ele. Se eles fossem fiéis, eles estariam se dando bem. Se forem infiéis, eles não se dariam bem. E foi o que nós vimos acontecer logo depois da primeira grande empreitada que tiveram. Foram a Jericó, foram vitoriosos, uma grande muralha caiu, uma grande vitória aconteceu, mas um homem não se conteve e resolveu saquear a cidade e levar alguns objetos junto consigo, colocou no fundo da sua barraca, cavocou, deixou bem cobertinho. E Acã foi a fonte da derrota para uma pequena cidade, a cidade de Ai, que eles haveriam de enfrentar. Foram arrogantes? Não, é uma cidade pequena, vamos lá, com poucos homens a gente resolve, já que resolvemos aqui tudo nessa grande cidade. Eles não se deram conta que a vitória veio porque Deus lhes concedeu vitória. Deus foi à frente deles. E eles foram derrotados. Porque foram infiéis. E foram infiéis na infidelidade de Acã. E as escrituras dizem que eles saem fugidos de lá. E eles saem sem entender. Eles saem tristes, eles saem se lamentando. Até que Deus, então, lhes diz o que aconteceu. A derrota aconteceu pela infidelidade. Porque a verdade de Deus foi desprezada. Porque a verdade de Deus foi deixada de lado. Teremos esse ano como desafio. Todo ano traz seus desafios. Não sabemos o que vai acontecer. Sabemos de uma coisa. Desafios trazem para nós valores. Dentre esses valores está a fidelidade que devemos ter a Deus. Está o valor que damos à presença de Deus junto de cada um de nós. Está em termos consciência de que a nossa caminhada
ela não depende de nossa própria força. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não adianta confiar em si mesmo, no seu conhecimento, na sua força. É preciso confiar em Deus para que o conhecimento e a força sejam abençoados em uma jornada realmente bem-sucedida. Meu irmão, minha irmã, que em Cristo, de maneira muito rica, Deus te abençoe. Amém. Nós vamos para um momento de louvor ao nosso Deus e voltamos então para encerrar o nosso momento de culto, de adoração desta noite. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado e grandioso, o Senhor tem olhado por nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado pela nossa vida, por isso a nossa gratidão. E a nossa súplica, Pai, nessa jornada que haverá de se iniciar daqui a alguns dias, que nunca nos esqueçamos que o Senhor quer ver-nos achados fiéis.
E nosso Deus, o Senhor quer que tenhamos consciência de que o Senhor está conosco, estará conosco. E que o Senhor, Pai, quer que tenhamos força e coragem para não nos desviarmos da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo esse cuidado e pelas ricas bênçãos que temos sentido em nosso dia a dia. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Deus te abençoe e Deus te renove no caminhar desta semana que está se iniciando. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Há muitas pessoas que vivem de uma forma infeliz, com medo do fracasso. Medo de serem abandonadas, medo de serem rejeitadas, medo de errarem, medo de fracassarem, medo de caírem numa armadilha satânica, medo de caírem num pecado moral, medo, muitos medos, medo de fracasso. Você precisa colocar os seus olhos em Cristo e caminhar, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás, confiando que Deus sustentará você em cada fase da sua vida. E ainda que você venha ter um problema grave, sério, Deus é poderoso para levantar você, restaurar você e dar chance de você recomeçar.